Olá pessoal, eu sou o Gustavo Gonzalez, embaixador da Projetou, e hoje falarei sobre o que é a neuroarquitetura e como aplicá-la aos projetos. Lembrando que o link com o texto completo no blog da Projetou está na descrição desse vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal porque toda terça e quinta-feira saem novos conteúdos que irão te ajudar na carreira de arquitetura, engenharia e design de interiores. Antes de começar essa aula, eu tenho um aviso muito importante para vocês. Do dia 30 de agosto a 8 de outubro de 2021, estão abertas as inscrições para o primeiro concurso de arquitetura e engenharia. Se você é aluno ou profissional da construção civil, venha participar e concorrer à chance de ganhar mais de 10 prêmios sensacionais. O link com todas as informações, como edital, prazo de inscrição, premiações e como se inscrever está disponível na descrição desse vídeo. Contamos com a sua participação. A neuroarquitetura é o uso dos conceitos da neurociência aplicados à arquitetura. Demonstra como o espaço físico impacta em nosso cérebro. Vários aspectos influenciam a percepção do meio por parte dos indivíduos. As cores aplicadas a um ambiente, a textura dos materiais utilizados, iluminação, som, entre outros. Ao estarem presentes em um ambiente, as pessoas, através dos sentidos, absorvem os estímulos concedidos pelo espaço. Então, apresentam uma sensação a esse estímulo, tomando consciência da existência do mesmo e, consequentemente, interpretando a sensação provocada de forma racional. Essas sensações desencadeadas após a percepção do estímulo são influenciadas por seus contextos pessoais, coletivos e culturais. Elas podem ser positivas ou negativas, fixando no cérebro uma resposta afirmativa ou não ao ambiente. A neuroarquitetura estuda e avalia o impacto desses fatores sensoriais presentes na arquitetura, urbanismo e design, para que promovam sensações consideradas benéficas pelo cérebro, acarretando em emoções que concedem uma leitura positiva do ambiente. O mercado está percebendo a necessidade de gerar espaços que influenciem positivamente o emocional das pessoas, uma vez que isso impacta diretamente em suas ações. Por isso, é necessário não focar apenas em uma forma e função, mas aprender projetos que realmente impactam na qualidade de vida de seus usuários. E isso é possível através da neuroarquitetura. Nessa aula falaremos desde como a neuroarquitetura surgiu e por que utilizá-la, até conceitos de como aplicá-la. A neuroarquitetura surgiu através dos trabalhos do neurocientista Fred Gage e do neurocientista e arquiteto John Paul Eberhard, desenvolvidos nos anos 90. Esses estudos abordavam a plasticidade neural, avaliando a capacidade de criar, reforçar ou interromper sinapses sendo afetada pela percepção do cérebro sobre o meio ambiente. Com base nesses estudos, em 2003 fundaram a Academy of Neuroscience for Architecture, a NFA, localizada em San Diego, na Califórnia. Com isso, as discussões sobre o tema se tornaram cada vez mais relevantes, sendo empregadas com diferentes objetivos dentro dos campos de arquitetura, urbanismo e design de interiores. A neuroarquitetura tem como propósito impactar a saúde e bem-estar dos seus usuários, trazendo mais qualidade de vida às pessoas. Os estudos desenvolvidos sobre o cérebro humano demonstram que as conexões neurais se adaptam à forma como o cérebro é estimulado. Ou seja, o espaço físico pode afetar as interações entre os neurônios, fazendo com que se reforce ou crie conexões positivas ou transmita reações negativas. Ao trabalhar as percepções dos indivíduos sobre o meio em nível neural, a neuroarquitetura traz respostas para a produção de uma arquitetura que entenda as vontades intrínsecas aos usuários do espaço. Por exemplo, uma pessoa doente em um ambiente que transmita sensações de calma e acolhimento pode se sentir acolhido e confortável, o que afeta seu estado de espírito e sua saúde. Podemos identificar isso no projeto arquitetônico do Hospital Universitário St. James, na Inglaterra. Nesse foi empregado o uso da arquitetura biofílica. A biofilia prega que todo ser humano tem afinidade com a natureza, devido à nossa relação ancestral e evolutiva com o meio natural. Com isso, traz elementos naturais e vegetação para o interior dos ambientes, de forma a afetar o emocional das pessoas. Nesse projeto, também é possível perceber o inegável impacto da arquitetura sustentável sobre o comportamento humano. Outro conceito utilizado pela neuroarquitetura é o epigenetic design. Nesse, acredita-se que padrões neurais são definidos não apenas por genética, mas também por fatores comportamentais, que podem ser gerados pela interação com o meio. Logo, utiliza elementos que influenciam o comportamento de seus usuários, gerando respostas que afetam a função cerebral. É possível exemplificar como um ambiente pode afetar a maneira de agir das pessoas através do espaço religioso projetado por Tadao Ando, a Igreja da Luz. Com poucas informações e o símbolo religioso retratado em destaque, esse espaço propicia poucas distrações a seus usuários. Isso pode levá-los a um comportamento mais calmo e contemplativo.
O cérebro humano absorve as informações sobre o meio através dos 5 sentidos. Por isso, os aspectos físicos que envolvem os sentidos são levados em consideração para construir espaços com base na neuroarquitetura. Podemos identificar o estímulo aos 5 sentidos para fins de exemplo, em alguns espaços escolares infantis. Segundo Maria Montessori, médica e pedagoga italiana, na primeira infância, de 0 a 3 anos, as crianças absorvem todos os estímulos no meio, semelhante a uma esponja. Já na segunda infância, de 3 aos 6 anos, existe consciência em relação às percepções do meio. Uma criança que recebe estímulos adequados à sua faixa de desenvolvimento e capacidades físicas e emocionais no ambiente escolar produz substâncias em seu cérebro que irão gerar sensações positivas com relação à educação e à escola, o que incentiva a estudar. Esses estímulos podem ser mobiliário adequado à sua estatura, bem como livros e brinquedos, entre outros, o que incentiva a sua autonomia. Para transmitir uma sensação acolhedora, é possível utilizar cores claras, tons pastéis e revestimentos como a madeira. Além desses, ambientes arejados e bem iluminados ajudam no foco e fixação do aprendizado. Outros estímulos são pisar em gramados, sentir o cheiro das plantas e flores, o sabor de legumes e ervas frescas propiciado por uma horta cultivada pelos próprios alunos. Essas percepções serão fixadas no cérebro e poderão gerar um gatilho positivo sempre que a criança estiver em ambientes associados à educação e ao aprendizado. É importante ter em mente como a memória afetiva influencia a percepção das pessoas. Nosso cérebro é capaz de evocar memórias através de estímulos ambientais, gerando sensações. Por exemplo, uma confeitaria com um cheiro permanente de bolo pode remeter à lembrança do quitute feito pela avó ou outro parente querido. Isso traz aconchego e abre o apetite. Logo, para esse espaço, pode ser positivo que haja ventilação da cozinha em direção ao salão, onde os clientes são atendidos, para estimular o olfato e o paladar. No Brasil, a maior busca por arquitetos e designers de interiores especializados em neuroarquitetura tem ocorrido por parte de empresários do ramo do comércio e serviços. Isso porque essas empresas desejam proporcionar ambientes que estimulem o foco, eficiência, criatividade e trabalho em equipe, no caso dos escritórios, e a permanência e o consumo, no caso da arquitetura comercial. Contudo, é sempre importante ter uma postura profissional nesses casos. É relevante agir de forma ética, estando atento para não criar ambientes que possam afetar negativamente a saúde física e emocional de quem os frequenta, sem que esses percebam. Apesar do abrangente uso comercial, a neuroarquitetura já avança com seu emprego para o projeto de arquitetura voltado às residências. Desenvolver ambientes confortáveis e agradáveis, com o perfil adequado às necessidades dos ambientes da edificação, deve ser premissa presente na arquitetura e decoração de interiores. Estimular o uso da iluminação natural, trazendo maior entrada de luz para diferentes cômodos, pode aumentar a disposição e produtividade, bem como o humor e bem-estar. A luz natural impacta nosso ritmo circadiano, influenciando no funcionamento regulado do nosso organismo. No caso das luzes artificiais, quando bem empregadas, são essenciais para a dinâmica e uso dos espaços. Um bom projeto luminotécnico faz com que os ambientes possam proporcionar diferentes atmosferas aos seus usuários, gerando sensações diversificadas de acordo com suas vontades. A luz é classificada de acordo com a temperatura de sua cor. Quanto mais alta a temperatura, maior a emissão de luz. Quanto mais baixa, menor. É importante salientar que a temperatura da cor não influencia na eficiência energética da lâmpada, e sim sua potência. Uma fonte de luz branca não ilumina mais que uma amarela, apenas provoca mais contraste visual. Por conta do maior contraste visual, as luzes brancas são geralmente empregadas em ambientes de trabalho. Contudo, há estudos associando a exposição prolongada às luzes brancas com efeitos negativos ao organismo, como insônia e problemas visuais. Por isso, é importante foco especial ao projetar na intensidade de brilho da fonte de luz, uma vez que esse pode provocar desconforto visual e cansaço, além do posicionamento da fonte luminosa nos ambientes. Essas medidas podem prevenir e amenizar efeitos nocivos à saúde. Para suavizar o brilho das fontes luminosas e trazer diferentes efeitos aos ambientes, pode ser utilizado o dimmer, tipo de interruptor que diminui ou aumenta o brilho de lâmpadas. Através da iluminação geral difusa, também temos a diminuição do brilho da fonte luminosa, além de permitir que não haja um sombreamento no cômodo. Isso ocorre graças ao seu elemento difusor, geralmente vidro ou acrílico. Por suas características, é uma luz mais confortável. Com relação às luzes amareladas, essas têm sido muito utilizadas com efeito decorativo, transmitindo sensação aconchegante e intimista, além de sofisticação aos ambientes. Aqui vemos alguns exemplos da iluminação natural dentro de projetos residenciais. Já aqui vemos um exemplo de iluminação em home office, lembrando que a exposição excessiva às luzes brancas pode ser nociva à saúde.
Já aqui vemos um quarto com iluminação difusa, com uso de plafond, e uma sala com luzes amarelas, trazendo mais aconchego ao ambiente. Lembrando que diferentes técnicas podem ser empregadas ao projeto luminotécnico, de acordo com os efeitos desejados, como podemos ver nessa imagem. Ambientes com ventilação natural têm grande impacto sobre a saúde das pessoas. A ventilação natural permite a purificação nos ambientes por meio da entrada e saída de ar dos espaços. Também permite o controle da umidade, além de melhorar a sensação térmica. Planejar o posicionamento das esquadrias e demais entradas de ar considerando aspectos como ventilação cruzada, além das trocas de ar quente ou frio de acordo com os materiais e métodos construtivos, são questões cruciais. A ventilação artificial pode ser propiciada por ventiladores, exaustores e ar-condicionado. Atua de forma mecânica, podendo gerar calor ou frescor aos ambientes, além de propor a renovação ou purificação do ar. No caso da ventilação artificial, é importante estar atento ao emprego adequado desses aparelhos, para otimizar seus benefícios. Prever o ar-condicionado adequado ao tipo de ambiente e posicioná-lo de forma a melhorar a circulação do ar no espaço faz toda a diferença para gerar um ambiente agradável. É importante que o projeto esteja voltado para beneficiar ao máximo a ventilação natural e o bom uso dos equipamentos para ventilação mecânica. O conforto acústico permite que se entenda com clareza a fala das pessoas que ocupam o ambiente, através da boa propagação dos sons nesse espaço. Também pode repelir sons indesejáveis, tornando ambientes agradáveis para o trabalho, descanso, entre outros. Várias medidas podem ser tomadas com relação à acústica: esquadrias bem posicionadas e vedadas, uso de materiais como lã de vidro, painéis acústicos e placas de drywall, por exemplo, ajudam a evitar a reverberação do som. O uso de música ambiente adequada ao estilo do local incentiva a permanência e o convívio. A disposição e desenho desenvolvidos no projeto arquitetônico também pode facilitar ou diminuir a percepção sonora. Podemos ver esse exemplo através da arquitetura cenográfica desenvolvida para o Centro Cultural CCK Jordank, na Polônia, projeto de Fernando Menes. Foi utilizada a técnica denominada picado, aplicada ao concreto, visando trazer excelente acústica ao ambiente. É comprovado cientificamente que o uso de vegetação traz relaxamento e bem-estar às pessoas. Por isso, é importante investir no paisagismo, uma vez que agrega valor aos espaços, incentiva a contemplação e a permanência. O uso de vegetação também gera a purificação do ar, influenciando a sensação térmica e na acústica. É possível utilizar paredes verdes como barreira visual e para conforto térmico, por exemplo. A vegetação pode ser utilizada para sombreamento em edifícios e áreas públicas. Plantas em centros urbanos e residenciais também melhoram a qualidade do ar. Temos com relação a esse tema a bioarquitetura, responsável por aliar a beleza e funcionalidade da vegetação ao projeto arquitetônico. O uso de plantas também é crucial à arquitetura sustentável. Aqui vemos um projeto com floresta vertical em prédios residenciais e a vegetação presente em projeto de interiores. Através da psicologia das cores, muito associada à neuroarquitetura, é possível entender o comportamento humano ocasionado pela percepção das cores. As cores são analisadas pelo cérebro em diferentes níveis, seja pela energia que transmitem, por seus fótons luminosos, frequência eletromagnética, padrões filogenéticos, conhecimentos adquiridos por padrões evolutivos, semiótica, entre outros. Todos esses fatores, inerentes à experiência social e individual de cada pessoa, geram uma resposta à presença da cor. Com isso, é possível desenvolver diferentes atmosferas a partir das cores empregadas nos ambientes, possibilitando variadas sensações. Por exemplo, ambientes em cores escuras podem passar uma imagem elegante, de acordo com a forma como são empregadas. Quando mal utilizados, os tons escuros podem ser associados à tristeza e angústia. Já ambientes claros remetem à serenidade, asepsia, leveza. Quando mal utilizados, podem transmitir frieza e monotonia. Aqui podemos comparar um ambiente escuro com um ambiente claro. Tons terrosos podem propiciar uma sensação de aproximação com a terra e com a natureza. Também trazem solidez e sensação de acolhimento. Já tons quentes como vermelho, vinho, laranja e amarelo estimulam a energia. Trazem positividade, alegria e dinamismo. Também são muito associados em ambientes voltados à refeição, para estimular o apetite. Os tons de vermelho também podem passar a sensação de alerta, perigo. Já os de amarelo também podem ser associadas à irracionalidade e fragilidade. O verde é uma cor ligada à calma, pode remeter à tranquilidade e saúde, por isso é muito empregado em ambientes como clínicas e consultórios. Contudo, também pode passar a impressão de tédio. E o azul é uma ótima cor para trazer sensação de profundidade aos ambientes, remete a calma e segurança. Também passa a sensação de frescor e higiene. Seus tons mais escuros transmitem poder e segurança.
A arquitetura e design de interiores bem pensada otimiza o mobiliário aplicado aos diferentes ambientes, como cozinhas, quartos, escritórios, entre outros, para que ajudem na organização e utilização dos objetos e equipamentos presentes nas residências e demais edificações. Um ambiente organizado traz a sensação de tranquilidade e bem-estar. Por isso, planejar mobiliário funcional que explora ao máximo as diferentes possibilidades de uso e armazenagem auxilia na organização do ambiente. Um projeto de móveis inteligente consegue otimizar os espaços, propor mobiliário condizente com a necessidade de seus usuários e aliar beleza e funcionalidade, aguçando os sentidos. Nessa aula, aprendemos o que é a neuroarquitetura, como surgiu e o seu propósito. Além disso, entendemos a importância de se aprofundar nesse tema, trazendo soluções que abordem a neuroarquitetura para projetos residenciais e comerciais, com o objetivo de produzir espaços que proporcionem sensações positivas aos seus usuários. Para isso, aprendemos a aplicar diferentes conceitos da arquitetura, urbanismo e design de interiores, que agreguem aspectos da neuroarquitetura, como iluminação, temperatura, presença da natureza e distribuição dos espaços. Dessa forma, a neuroarquitetura nada mais é do que entender como o ambiente físico influencia a estrutura e o funcionamento de nosso cérebro, uma vez que o ambiente tem impacto direto no nosso comportamento, qualidade de vida e na forma que vivemos. Não se esqueça de curtir o vídeo, comentar o que achou e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Muito obrigado pela atenção.